O nome do anime desse vídeo é Noragami, mas não se preocupe em anotar o nome dele agora, pois eu deixei essa informação na descrição desse vídeo. Essa história segue a vida de um deus muito poderoso chamado Yato. Ele segue a sua vida realizando qualquer trabalho que apareça por apenas 5 ienes. Por esse motivo ele vive de uma maneira muito precária, muitas das vezes não tendo o que comer nem onde dormir. Até mesmo seu Shinki, que é um espírito que pode se transformar em uma arma para manifestar os poderes de um deus, o abandonou no começo da história, mesmo ele sendo um deus forte o bastante para derrotar uma grande serpente que estava atormentando uma escola. Para conseguir mais dinheiro, Yato aceita um trabalho de procurar um gato perdido. Quando ele finalmente encontra o gato e corre em sua direção para capturá-lo, uma garota chamada Hiyori o salva de ser atropelado. Porém, a garota acaba sendo atropelada em seu lugar. Após ser atropelada, ela só não foi enviada para o outro mundo graças ao deus Yato. Por esse motivo, a Hiyori agora pode caminhar entre os dois mundos, o mundo dos humanos e o dos espíritos. Passa-se um tempo e ela esquece do que tinha acontecido em relação ao Yato. Porém, ela consegue se lembrar de tudo ao ver um cartaz que o deus havia espalhado por toda a cidade. O Yato finalmente encontra o gatinho depois de 3 dias procurando, mas ele está sendo perseguido por um fantasma. Ele luta contra o fantasma, daí como ele está sem o seu Shinki, ele não consegue derrotar a criatura. É quando Hiyori chega e ajuda Yato, que foge de lá com ela e o gatinho. Depois disso, o deus explica a humana que ela teria que conviver com a habilidade de transitar entre os dois mundos e que isso não daria para ser revertido. Na verdade, ele que não sabe resolver esse problema. A garota, sabendo que o deus Yato aceita qualquer trabalho por 5 centavos, resolve pagá-lo para que ele resolva o seu problema. O deus pobre aceita o dinheiro da garota e a partir desse momento, ela não vai perder nenhuma oportunidade de atormentar o nosso Yatinho. Uma semana se passa e o Yato não deu nenhuma notícia para a Hiyori sobre como ela poderia voltar ao normal. Então a garota decide ligar para cobrar o desejo que ela havia feito, que era o de voltar ao normal. O nosso protagonista diz que não poderia realizar aquele desejo agora, pois ele não está com seu Shinki. Hiyori então decide que vai procurar por um espírito para ser o Shinki de Yato. Depois de andar até anoitecer, ela liga para ele e diz que encontrou um espírito. Só que quando o Yato chega lá, ele descobre que era apenas um fantasma comum que começa a perseguir os dois. No meio da perseguição, o Yato vê ao longe o espírito de um adolescente que ainda não foi corrompido e decide transformá-lo em seu Shinki. Ele fecha o contrato com o espírito do garoto, que se transforma em uma katana, e com ela o Yato sela o fantasma que os estava perseguindo. De volta para onde o Yato dorme, a espada se transforma em um garoto e recebe o nome de Yukiri. Algum tempo depois, nós podemos ver como a vida do Yato é complicada. Ele usa roupas velhas, revira o lixo procurando comida e dorme no chão de um templo todo aberto. Durante um almoço com a Hiyori, o Yato recebe uma ligação de um emprego e vai correndo para lá. Contudo, dessa vez a Hiyori é levada sem querer em forma de alma. Quem solicitou a ajuda de Yato foi o deus do conhecimento, um deus que usa roupas tradicionais e luxuosas, totalmente diferente do pobre do Yato. O deus do conhecimento pede para que o Yato lide com alguns fantasmas, pois ele está cheio de trabalho para resolver por ser época de prova. O Yato aceita e é guiado pela sua antiga Shinki, que se demitiu e agora está trabalhando para outro deus. E o fantasma que o Yato vai ter que lidar é o que faz as pessoas se matarem entrando nos trilhos do trem. Assim o Yato elimina o espírito e o dia termina com o Yato e o Yukini sendo observados por uma garota bizarra. No dia seguinte o Yato decide levar o Yukini e a Hiyori para conhecer uma pessoa. Seu nome é Kofuko. Ao chegar lá, ela o abraça e fica muito feliz por ver o Yato e diz ser a namorada dele. Nesse momento um homem grandão aparece e chuta o Yato para longe. Esse é o Shinki dela, Daikoku, e ele vai fazer tudo o que pode para manter a sua deusa bem longe do Yato. Kofuko os convida para tomar uma xícara de chá enquanto eles conversam e se apresentam. Depois de muito bate-boca e do nosso Yatinho decolar como a equipe Rocket, ele volta dizendo que tem um trabalho novo. Ao chegar ao local, eles vão parar no topo de um prédio e começam a cair. Durante a queda, eles conversam com um homem que estava tentando se matar. O cara conta que se apaixonou por uma garota que conheceu e depois disso, ele começou a gastar cada vez mais até que tudo começou a dar errado. Yato então descobre que a garota com quem ele estava saindo era nada mais nada menos que a própria deusa Kofuko, que é a deusa da pobreza, e tudo que ela toca ou chega perto dá errado. Ao descobrir isso, o Yato usa o Yukini, cortando os laços que prendem aquele homem a Kofuko. Assim, ele salva a vida do rapaz. O dia acaba com Hiyori escutando de Kofuko que Yato é um deus assustador, um deus da calamidade que já matou até mesmo um Shinki e muitas pessoas. Ao voltar para perto de Yato, eles vão ao encontro de Yukini, que é abordado por uma garota. Yato chama a garota de Nora, e é visível em seu corpo as marcas de vários nomes de deuses diferentes. E ela diz ser uma antiga Shinki do deus das calamidades. Após o encontro com a Nora, o Yato e a Hiyori brigam e ela decide que vai levar o Yukini para morar com ela, pois segundo ela, o Yato não tem capacidade de cuidar do Yukini. O Yato então resolve deixar de lado e apenas observar pelas sombras. O Yukini com o tempo acaba se corrompendo, tendo pensamentos obscenos em relação a Hiyori. Não só isso, mas ele pensa em até mesmo roubar. Depois de ser repreendido por Hiyori, o Yukini foge e começa a andar pela cidade. A noite começa a chegar e o Yukini fica desesperado, pois ele tem muito medo da escuridão. Nesse momento ele encontra o fantasma de uma garotinha que morreu ali perto. Ele decide por livre e espontânea pressão ficar ali com ela até a sua mãe chegar. Só que a mãe dela nunca vai chegar, pois ela já está morta. E quando a garotinha descobre isso, ela acaba cedendo aos fantasmas que estão tentando a corromper. Assim ela é possuída por eles e perde totalmente a sua consciência, ficando completamente agressiva. O Yukini que estava ali acaba sendo atacado pelo fantasma, então o Yato aparece e tira os dois dali. Yukini pede para que o nosso protagonista salve a menina, então o Yato, usando o Yukini contra a sua vontade, acaba destruindo o fantasma e a garotinha que o mesmo tinha devorado. Feito isso, o Yato começa a ficar cada vez pior. Yukini mais uma vez em um surto de rebeldia foge da Hiyori, vai até um shopping e acaba roubando um
skate. Ele é parado na rua por Yato, que pergunta a origem do skate, e o Yukine diz que a Hyorin comprou para ele. Para sua sorte, a garota chega logo em seguida e afirma que comprou o skate sim, e ela fez isso com medo de que o Yato fosse lá e fizesse algo malvado com o Yukine. Logo em seguida, o Yato é interrompido por uma mulher loura montada em um leão. Super normal no Japão, acontece. Essa mulher é a deusa da guerra Bishamon, e o objetivo dela é se vingar do Yato por ter matado um dos seus Shinks. Eles começam a correr e lutar pela cidade, mas como o comportamento do Yukine afetou o Yato, o deus não consegue lutar direito. Além do deus estar mais fraco, o Yukine em sua forma de espada não consegue cortar direito, não tem resistência, não pode ser considerado uma Tramontina assim. Depois de algum tempo de luta extremamente sofrida, os dois se escondem e são encontrados mais uma vez por Bishamon, mas a batalha dos dois é interrompida por Kofuko. Kofuko usa o seu Shiki em forma de leque, formando uma grande tempestade e liberando diversos espíritos. Não é à toa que ela é a deusa das merdas todas. A batalha termina com todos recuando, pois seria perigoso demais lutar no meio de tantos fantasmas e espíritos. A Bishamon decide começar a patrulhar a cidade atrás dos fantasmas que foram libertos pela tempestade causada por Kofuko. Enquanto várias coisas aconteciam, o Yato estava cuidando de uma lojinha de conveniência, e ele ficou lá até que Kofuko e seu Shink Daikoku chegam e dizem que tem outro trabalho para o Yato. Enquanto eles estão conversando, o Yukine rouba uma caixa de moedas para a caridade e foge quando começam a duvidar dele. O Yato aceita o trabalho de Kofuko. Na hora de trabalhar, o Yato encontra o Yukine conversando com a Nora, lembrando que Nora não é o nome da garota, e sim um termo usado para Shinks que servem a vários deuses. Ao ver isso, o Yato chama o garoto para a forma de espada e parte para combater a mariposa. No dia seguinte, Yato e Yukine são chamados para lidar com o garoto que sofre bullying. Eles aparecem no banheiro das meninas, onde a Hiyori estava. Depois de muito apanhar, eles conseguem explicar o que está acontecendo. Assim, eles encontram o garoto, começam a conversar com ele, e ao ouvir as coisas que o garoto dizia, o Yukine começa a sentir raiva do garoto que reclamava da sua vida. Yato o repreende, e isso faz o garoto Tramontina surtar mais uma vez e sair andando pela escola sozinho. Enquanto isso, o Yato aconselha o garoto sobre o que ele deveria fazer a respeito do bullying. Depois desta questão resolvida, o Yato diz que está cansado e precisa descansar. Yukine, andando pela escola, começa a imaginar como era a sua vida e como ele provavelmente fazia as coisas do dia a dia. Essas coisas fazem ele invejar o que as outras pessoas têm. Depois que o conselho que o Yato deu para o garoto quase ter ido completamente por água abaixo, o garoto supera o bullying e segue em frente. Mas ao mesmo tempo, Yukine está surtando do outro lado da escola. Ele grita, corre e começa a quebrar todas as janelas da escola com um taco de beisebol, o que faz com que o Yato comece a ficar completamente tomado pela corrupção e não conseguir mais resistir à dor. O deus cai no chão, Hiyori pega ele nas costas e decide levá-lo até Kofuko para pedir a sua ajuda. Com o Yato quase morrendo em suas mãos, a Hiyori implora pela ajuda da deusa da pobreza. Kofuko decide ajudá-la, mas antes de tudo, a Hiyori limpa as manchas em seu corpo. Manchas essas que foram causadas por ela ter carregado o Yato até ali. Para livrar o deus Yato de suas manchas, elas precisam purificar o Yukine. Porém, um único Shink não é suficiente para realizar esse trabalho. Então o Daikoku e a Hiyori conseguem a ajuda de dois Shinks, sendo eles a antiga Shink de Yato, que agora serve o deus do conhecimento, e um Shink da deusa da guerra. Esse Shink da deusa da guerra só aceitou ajudar porque ele diz ter uma dívida com o deus Yato. Todos chegam no momento em que Yukine estava cansado de esperar e estava tentando fugir. O ritual da purificação é iniciado e nesse processo o Yukine começa a sofrer. Porém, ele não reconhece seus erros e isso agrava a sua situação. Com um grito emocionado da Hiyori, o Yukine começa a repensar suas últimas ações. Assim, ele acaba se arrependendo de ter feito tantas coisas erradas. Quando o ritual termina, o Yato percebe que mais uma vez a sua vida foi salva pela Hiyori. Depois de passar por todo o processo de purificação, Yukine agora parece outra pessoa, se esforçando e trabalhando com Daikoku para ajudar a cuidar da loja. Não só isso, mas ele começa a dar o máximo de si em tudo, começando até mesmo a estudar usando livros antigos que a Hiyori deu para ele. A Hiyori acaba descobrindo que agora ela tem uma dívida de 10 milhões de ienes. Tudo isso porque ela pediu para Kofuko a ajudá-la. O Yato, já acostumado em ser pobre, dá uma negociada e consegue reduzir a dívida para 1 milhão de ienes só. Mas a Hiyori não liga para isso e continua muito brava com o Yato. O ano novo está se aproximando e a Hiyori conversa com suas amigas sobre qual templo elas deveriam frequentar. Nessa conversa, elas mencionam que existe um deus que pode fazer qualquer pessoa desaparecer caso você peça a ele. Seu nome é Rabo. No dia do ano novo, Yato está limpando a casinha de um cachorro quando recebe uma ligação da Hiyori, convidando os dois para irem com ela até o templo. Hiyori chega no evento, se encontra com suas amigas e em certo momento ela pensou ter visto um Yato em um certo local. Ela foi até lá para conferir, porém ela só encontra a Nora usando uma máscara com um olho. A Nora então começa a atacar a Hiyori faz altos parkour louco pelo mapa, pula pra lá, pula pra cá, e quando ela pensou ter fugido, a Nora fez alguma coisa com ela. Enquanto isso, o Yato estava correndo para chegar até a Hiyori, porém vários seres sobrenaturais começaram a atacar. Quando ele derrotou todos e se dirigiu até onde a Hiyori estava, ele encontra a garota, porém agora ela não se lembra mais dele. A garota até se lembra do Yukine, mas não se lembra nada do Yato. O Yato decide tentar fazer as memórias da Hiyori voltar, começando por tentar refazer os passos de quando eles se conheceram, fazer desenhos de suas aventuras e tudo mais. Em uma dessas tentativas, o Yato estava voltando para a casa de Kofuko com o Yukine quando eles encontraram a Nora no caminho. Nora mostra um nome gravado em sua clavícula e Yato reconhece. E o novo mestre que a Nora tem é o tal do Rabo. Rabo então transforma a Nora em uma espada e parte para atacar o nosso protagonista, que se defende usando o Yukine. No início da batalha parece que o deus Yato vai perder. Ao ver que o Yato está sofrendo para se manter vivo, o tal do Rabo diz que o Yato está muito fraco e que ele não chega nem aos pés do antigo deus da calamidade que ele
ele conheceu. A Nora avisa que ela só vai devolver as memórias da Hiyori se o Yato conseguir derrotar o Rabo. Depois de muito cogitar, Yato decide deixar a Hiyori seguir em sua vida sem se lembrar dele, pois isso seria o melhor para ela. Mas o Yukine não desiste e leva até a Hiyori um livro que conta toda a história dos três para mostrar a ela. A garota se emociona e pede para ficar com o livro. No mesmo momento que o Yato está falando com a Nora, ela diz que em pouco tempo a Hiyori se tornará um receptáculo vazio. Após a Nora dizer isso, percebemos que a Hiyori perdeu completamente as suas memórias do Yukine também. Ao ver isso, o Yukine acaba ficando extremamente abalado e sai correndo. Nisso, Yato e Yukine decidem derrotar o Rabo para pegar novamente as memórias da Hiyori. Assim, eles dão um jeito de serem teleportados até o templo do deus Rabo. A Hiyori acaba saindo do seu corpo quando toca no Yato e acabou sendo levado até lá também. Yato pede para que ela saia dali o mais rápido possível, pois o Rabo já havia os notado e estava pronto para lutar. Yato, determinado a pegar as memórias de Hiyori de volta, parte para cima dele, usando tudo que tem e lutando com tudo que pode. A luta segue acirrada até que Yato é preso em uma bolha de água e não consegue sair até ser salvo por Hiyori. Ele agradeceu e logo voltou a cruzar espadas com o inimigo, mas o Rabo insiste que ele ainda não é o mesmo de antes. O tal do Rabo tenta acertar Hiyori para deixar o Yato puto. Daí o que ele faz para deixar o Yato boladão? Ele pega as memórias da Hiyori em sua mão, joga a pequena bola de cor rosa para longe. Quando o Yato corre para pegar, o Rabo faz um movimento com a sua espada e quebra a esfera em vários pedacinhos, que caem e logo desaparecem. Nesse momento, a Hiyori apaga, e o Rabo diz para o Yato esquecê-la, pois agora ela é apenas um corpo sem mente nem vontade. O Yato pega a Hiyori e coloca ela em um canto, e agora, completamente dominado pela raiva, ele acaba ficando muito mais forte que antes. Nesse momento, o deus inimigo começa a se divertir com a luta. No meio da batalha, a Hiyori sente um cheirinho diferenciado, cheirinho de podre daquele deus que ela gosta, e assim ela acaba recobrando a sua consciência. O Yato e o Yukine, ao verem isso, acabam ficando muito felizes, porém essa felicidade não dura muito, pois ainda tem que derrotar o inimigo. Yato começa a surrar o cara, mas o cara quer lutar até a morte, e já que o cara quer tanto morrer, o Yato vai lá e desfere um golpe nele boladão que o elimina. Em suas últimas palavras, o tal do deus Rabo diz que deuses da calamidade estão fadados a serem esquecidos. Não importa o que façam ou quantos desejos eles realizam, eles sempre serão esquecidos. E se um deus foi esquecido, ele desaparece. Esse mesmo deus diz que após ter despertado, o seu único desejo era ser morto por quem o conhecia e quem sabia quem ele realmente era. Depois dessa batalha, o Yato decide que é melhor cortar os laços com a Hiyori para que ela não passe por esse tipo de coisa novamente. Porém, a Hiyori não aceita isso, quer ser amiga deles, parceria, amizade. Daí vem segunda temporada e é isso aí. Só cabe a você decidir se vai assistir ou não.